Embargos à execução e perícia contábil. Embargos à execução. Os embargos à execução são uma ação autônoma prevista no título 3º, nos artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil. Por meio dela, o executado, chamado de embargante, apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra a sua pessoa. A natureza jurídica dos embargos é de defesa, uma vez que serve para combater um processo de execução. A peculiaridade sobre os embargos à execução é que ele somente será oferecido em procedimentos executórios fundamentados em um título executivo extrajudicial. Caso a dívida esteja fundada em uma sentença, título judicial, o meio de defesa será a impugnação ao cumprimento de sentença. A perícia contábil é um dos meios de prova em que consiste provar o excesso de execução. É o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova, prova pericial, necessários para subsidiar a justa solução de um litígio ou a constatação de um fato, mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, bem como a legislação específica no que for pertinente. Como funcionam os embargos à execução? Os embargos à execução são uma ação autônoma, e com viés de defesa, oferecida em processos de execução fundamentadas em algum dos títulos executivos extrajudiciais previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. A ação executória deve cumprir todos os requisitos de uma petição inicial, principalmente no que diz respeito ao valor da causa. Após o ajuizamento da execução pelo credor, o executado poderá opor os embargos à execução para se defender, no prazo de 15 dias, independentemente de pagamento de caução, oferecimento de depósito ou penhora conforme artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil. O juiz deverá analisar os embargos a fim de verificar se há hipótese de rejeição liminar do mesmo, o que ocorre quando se oferecido intempestivamente nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido e se forem manifestamente protelatórios. Os embargos, por sua vez, serão distribuídos por dependência ao processo de execução principal. Se houver mais de um executado, vale destacar que o prazo para oposição dos embargos contará individualmente para cada um deles. Caso os executados sejam um casal, o prazo será contado da juntada do comprovante de citação do último deles. Do parcelamento do débito. Artigo 916 do Código de Processo Civil. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. O credor será intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos que autorizam o parcelamento do débito. Enquanto não apresentar manifestação, o devedor deverá depositar as parcelas mensais em juízo. Se o juiz indeferir o parcelamento, o procedimento seguirá normalmente, sendo que as parcelas já depositadas serão mantidas e convertidas em penhora a favor do credor. Sobre os efeitos dos embargos, a regra geral é que não serão suspensivos conforme artigo 919 do Código de Processo Civil. Entretanto, se houver requerimento do embargante, o juiz poderá conceder efeito suspensivo se verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O efeito suspensivo poderá ser concedido parcialmente, de modo que os embargos prosseguirão no tocante à parte que estiver livre desse efeito. Ademais, seja o efeito suspensivo parcial ou total, quando este for concedido, não há impedimento para a realização de atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora ou de avaliação de bens. O que pode ser alegado em embargos à execução? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Os embargos fundamentados em inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação dizem respeito aos casos em que o título ou a obrigação não cumpra os requisitos necessários para ser exigido por meio de execução. Além da existência de um título executivo, judicial ou extrajudicial, para que o processo seja válido,
deve atender ao disposto no artigo 786 do Código de Processo Civil, da seguinte forma: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, penhora incorreta ou avaliação errônea. Nesse caso, o embargante alegará um vício decorrente da inobservância de norma jurídica ou decorrente de dolo ou erro do oficial de justiça na hora de realizar a diligência de penhora ou de avaliação de bens. Vale destacar que, embora o executado possa alegar penhora incorreta ou avaliação errônea por meio de embargos à execução, caso esse seja o único fundamento de defesa, ele poderá ser alegado através de simples petição, no prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 917 do CPC. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Há excesso de execução quando e o exequente pleiteia quantia superior à do título, segunda ela recair sobre coisa diversa daquela declarada no título. Terceira ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Quarta o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. 5. O exequente não prova que a condição se realizou. Desta forma, se algumas das situações acima mencionadas se amoldar ao caso concreto, poderá ser alegado o excesso de execução. O CPC prevê que, no caso acima, o executado deverá indicar o valor que entende correto como sendo devido ao credor. Caso o executado não faça a indicação, os embargos à execução serão rejeitados liminarmente, ou, então, prosseguirão com relação a outras alegações aduzidas na petição inicial. Já no caso de cumulação indevida, essa alegação diz respeito aos casos em que o credor, exequente, ajuiza várias execuções contra o devedor, mas todas referentes ao mesmo título ou dívida. Nessa hipótese, o juiz deverá intimar o credor para optar por uma das execuções, antes de extinguir alguma delas. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Por fim, o legislador garante ao embargante a possibilidade de alegar qualquer matéria que também seria lícita em uma contestação, ou outra defesa, oferecida em um processo de conhecimento. Isso abrange questões preliminares, como aquelas previstas no artigo 337 do CPC, bem como eventuais questões de mérito. Qual o prazo para a oposição dos embargos à execução? Qual procedimento é realizado após o recebimento dos embargos? Será aberto prazo para que o exequente ou embargado possa se manifestar, em 15 dias. Na sequência, os autos serão encaminhados para o juiz. Esta, por sua vez, irá julgá-lo imediatamente ou, então, designará audiência para realização e coleta de provas. Coletas de provas. Entre as mais circunstâncias cabe perícia contábil, tratando-se de execução de quantia certa em valores monetários. A perícia contábil nada mais é que o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova, prova pericial, necessários para subsidiar a justa solução de um litígio ou a constatação de um fato, mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, bem como a legislação específica no que for pertinente. Exemplo prático. Vejam o voto da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao proferir a seguinte decisão, deram provimento ao recurso, em votação unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Perícia contábil. A controvérsia não se limita à matéria exclusivamente de direito e nem a questões solucionáveis por meio de mero cálculo aritmético. Necessidade de perícia contábil, com o escopo de apurar se os valores exigidos pelo credor correspondem exatamente aos termos pactuados, considerando as planilhas de cálculos colacionadas nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação provido. Cerceamento de defesa. Perícia contábil. A controvérsia não se limita à matéria exclusivamente de direito e nem a questões solucionáveis por meio de mero cálculo aritmético. Necessidade de perícia contábil, com o escopo de apurar se os valores exigidos pelo credor correspondem exatamente aos termos pactuados, considerando as planilhas de cálculos colacionadas nos autos.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação provido. Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da R. Sentença de folhas 146148, que julgou improcedente os presentes embargos à execução. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10%, 10% sobre o valor da causa. A parte embargante, ora apelante, recorre, alegando, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica, que houve capitalização mensal de juros sem previsão expressa no contrato, que a comissão de permanência apresenta índices superiores ao período de normalidade, sem expressa previsão contratual. Além da acumulação com outros encargos que deve incidir o artigo 940 do Código Civil, que a parte exequente litiga de má-fé, contra razões apresentadas às folhas 168181, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso. Recurso regularmente processado. Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da R. Sentença, ora recorrida. Trata-se de contrato de abertura do crédito de R$ 335 mil, com incidência de juros à taxa efetiva de 3%, 3 pontos percentuais, ao ano de 360 dias, calculados por dias corridos, debitados e exigidos trimestralmente no período de carência, sempre no dia 15 de cada mês da exigibilidade, e mensalmente no período de amortização, juntamente com as parcelas de principal, no vencimento e na liquidação da dívida, observado o disposto nas cláusulas processamento e cobrança da dívida e vencimento em dias feriados. Folhas 46. Cotejando a planilha de cálculos do devedor, folhas 89, com a planilha do credor, folhas 56-58, não é possível averiguar, sem perícia contábil, se está sendo cobrada a quantia correspondente exatamente aos termos pactuados pelos litigantes. Registre-se, com o devido respeito, que a questão não se restringe à legalidade da capitalização de juros. O cerne do litígio exige apurar se o valor exigido pelo banco está integralmente alicerçado nas cláusulas do título executado. Não se trata de matéria exclusivamente de direito e nem de questões solucionáveis por meio de mero cálculo aritmético. Nesse escopo, é imprescindível a realização de perícia contábil, para apurar se os valores exigidos pelo credor correspondem exatamente aos termos pactuados, considerando as planilhas de cálculos apresentadas pelos litigantes. Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Roberto McCracken, relator. Nesse sentido, a Bevilacqua Perícia Judicial poderá ajudar-lhe, de forma rápida e eficaz. Pois bem, não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha a certeza do sucesso. Antes de tudo, efetuamos uma análise da viabilidade econômica dos embargos à execução, sem custo prévio, de forma gratuita. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação com auxílios de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. O laudo pericial juntado pela parte com a petição inicial são determinantes para o julgamento, pois além de valorizar o trabalho do seu advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o convencimento do juiz sobre o caso. Laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia dos fatos contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Bevilacqua Perícia Judicial, e receba nossos destaques de imediato. Ligue-nos e fale diretamente com um especialista em nosso WhatsApp, número 19 97 404 60 64. Bevilacqua Perícia Judicial. Atendemos todo o Brasil.